Keila, como tem sido a implementação da reforma do ensino médio na escola privada em que você trabalha em Brasília e como você pensa a questão das desigualdades entre os estabelecimentos públicos e privados na implementação dessa reforma do ensino médio. A palavra está contigo. Só chamar atenção para um ponto que a gente acaba sendo sempre assim, né? Vai atrasando um pouco a live, então se vocês puderem, né, agora eu vou ter que começar aqui a controlar o tempo, se puder ser mais sintético, mas é um prazer enorme estar contigo e parabéns pelo trabalho que você tem feito. A palavra está contigo. Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou a Keila. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu queria fazer a minha audiodescrição, que eu já estou acostumada, eu sempre faço, que eu sou uma mulher negra, eu estou usando blusinha listrada, preta e cinza, meu cabelo está solto, eu tenho uma mecha loira no cabelo, meu cabelo é cacheado. Bom, sobre a pergunta, né? Como é que está sendo a implementação do novo ensino médio? Primeiro, gostaria de dizer que no ano passado eu fiz a transição da saída do ensino médio para ir para o ensino fundamental. Esse ano eu trabalho com o novo ensino médio, eu estou dando aula em um dos itinerários, mas quando o ensino médio começou a acontecer aqui no DF, que obrigatoriamente foi no ano passado, né? Eu percebi que eu me movia para continuar mantendo a minha renda, ou neste ano, que é o ano seguinte, né, a minha renda iria cair necessariamente porque a oferta de horas-aulas ela cai. E aí eu precisava me reajustar no mercado, porque é um mercado, a gente não pode perder isso de vista. A gente trabalha pela hora-aula, a gente trabalha para pagar as nossas contas, então eu me afastei do ensino médio por perceber que o ensino médio está fechando as portas para a gente que é professor. O ensino médio, esse novo ensino médio fala muito sobre profissionalização, sobre preparar os alunos para o mercado de trabalho. E eu sempre gosto de bater nessa tecla. À medida em que vende essa ideia, que é uma ideia ilusória, porque não prepara ninguém para nada, esse novo modelo está tirando a gente do mercado de trabalho, está tirando os professores do mercado de trabalho. Agora aqui no DF está aberto o concurso do Banco do Brasil e o tanto de professor que eu conheço que se inscreveu nesse concurso para sair da educação é uma coisa que chega a assustar, porque todos os professores, no geral, assim que eu conheço, que é do meu ciclo, ou às vezes não é do meu ciclo, mas é de outro estado, e como eu trabalho com internet, vem me contar como é que está a situação, eles estão pensando estratégias para largar a educação. Então, criou-se um cenário em que nós não somos bem-vindos na nossa área de atuação, porque não tem espaço para a gente. E isso, acredito que no Brasil inteiro. Quanto à aplicação do novo ensino médio em escolas privadas, ela acontece e, no geral, pode até gerar uma ilusão de que os alunos gostam do que está acontecendo, mas rapidamente eles percebem que aquele espaço de aula poderia ser melhor aproveitado. Esses novos itinerários, essas novas matérias eletivas, elas me deixam profundamente ofendida, porque ao dizer que agora que se une novos conhecimentos e conhecimentos de várias áreas, também está se dizendo que todos nós fomos incompetentes todos esses anos. Porque eu nunca dei uma aula de história, eu que sou da história, né? Nunca dei uma aula de história sem falar de economia, nunca dei aula de história sem falar de conhecimentos geográficos, nunca dei uma aula de história sem falar de conhecimento sobre sociologia, filosofia e outras áreas de conhecimento, porque a gente sempre integrou as áreas de conhecimento para dar aula. Faz parte do nosso ofício. A gente precisa criar, a gente precisa mostrar para os nossos alunos esses cenários amplos, e aí agora vem com esse papo de que o itinerário é que mostra a integração entre os conteúdos. A gente sempre fez isso. Só que se usa essa ideia da escolha. E aí, no caso do cenário da escola particular, existe a oferta de pelo menos um itinerário ou uma eletiva que esteja associado às áreas de conhecimento. Um itinerário, uma eletiva que associe humanas com linguagens, humanas e ciências da natureza, matemática. E o que me preocupa nisso é a perspectiva que é apresentada sobre esses itinerários, como as abordagens que são trazidas pelos grupos apostilados, né? De que essas abordagens raramente são críticas sociais profundas. O que eu percebo das escolas que eu conheço, que tem professores que são amigos, etc., é que quando, por exemplo, se fala de matemática, e esse é um grande debate que permeia o Twitter vez ou outra, né? Que é a coisa do utilitarismo do conhecimento, de que tem que declarar imposto de renda na escola, como se o sistema não atualizasse, como se muitas pessoas sequer fossem ter renda para declarar imposto de renda também.
esse tipo de debate que vez ou outra está ali, e a ideia de ensinar matemática financeira para ensinar a economizar. Essa questão já me incomoda muito, porque ninguém pensa em talvez melhorar a renda da população brasileira, para a gente não ter que perder anos da nossa vida adoecendo e economizando cada centavo para conseguir sobreviver e pagar as contas no final do mês. Né? Mas a gente tem que ensinar a economizar, porque o sistema está dado, o capitalismo está destruindo todo mundo. Mas o que eu percebo dessa perspectiva da matemática financeira é ensinar os meninos das escolas particulares a como precarizarem um serviço para todo mundo. É essa profissionalização. É ensinar esses garotos a como explorar a mão de obra dos meninos que estão na escola pública. Ensinar eles a serem patrões, desde os 14 anos, desde os 15 anos, ensinar eles a como gerirem a casa grande. É essa perspectiva que eu sinto, isso muito me incomoda, porque isso exige dos professores que têm consciência, e, obviamente, centenas, milhares de nós temos consciência disso, estamos lutando contra isso todos os dias na escola, exige que esse professor tenha que reformular todo esse material para conseguir trazer uma perspectiva crítica para esses alunos. Então, é sempre um trabalho triplicado, porque mesmo quando há o material traz essa perspectiva que incomoda quem está diante da matéria, porque quem tem princípio se sente traidor. Falando até num quesito muito moral mesmo. A nossa profissão é marcada por diversas formas de moralidade. E a gente também, enquanto profissional, tem as nossas. E se deparar com materiais que trazem essa perspectiva, que só reforçam essas lógicas de precarização, destrói a gente cada dia, inclusive fomenta essa coisa de, eu preciso sair dessa área de atuação o quanto antes. Quanto à percepção dos alunos, eu gosto muito, os meus alunos, inclusive, se organizaram para ir no protesto na quarta-feira, fiquei muito feliz por isso, né? Porque a gente que está trabalhando não pode largar o posto de trabalho, mas que eles foram, fiquei muito feliz que eles foram. Um grupo deles já me procurou uma vez para dizer, tipo, professora, a gente sabe que vocês estão dando o melhor, a gente sabe que vocês estão se esforçando muito, mas, podia ser só uma aula de história mesmo, né? Ia ser tão legal. E é isso, eles conseguiram perceber que na aula de história, eles já têm ali integrado conhecimento de linguagens e humanas, eles já têm integrado conhecimento de natureza e humanas, porque a gente sabe fazer o nosso trabalho. E essa reforma diz que a gente nunca soube. E isso é nunca ter pisado numa escola, na prática, né? Ainda quanto essa questão da gente no mercado de trabalho, já tive que me explicar muitas vezes por que isso, né? Foi o que o Iago falou, a gente que está no setor privado, às vezes a gente vai diminuindo a nossa comunicação e o que a gente realmente acha sobre esse sistema por medo de represália. E eu já tive que me explicar diversas vezes, explicar o que, para todo mundo que está na lida, todo dia, é muito óbvio que a gente tem muito claro a ideia de que é desumano que alguém dê aula de todas as matérias juntas. E agora o que se exige dos professores do ensino médio é exatamente isso. Eu passei 4 anos na Universidade de Brasília especializando em história, em virar uma professora de história. E agora se exige de mim, assim como se exige de todos os professores, que além de história, se dê aula de outros componentes. E isso não é agregar o conhecimento de outros componentes à história, porque isso eu aprendi a fazer. O que se exige é que eu tenha na ponta da língua a formalização desses outros conteúdos que não são a minha área de conhecimento. E daí, para que serve o meu diploma? Para que serve o diploma de quem está agora na universidade? Que horizonte esse estudante universitário tem? Isso, na prática, também de se questionar onde é que esses estudantes vão fazer estágio docente. Vai ser só no fundamental? A gente vai formar só professores para o ensino fundamental? Como é que esse estudante vai observar uma aula do ensino médio, planejar uma aula para o ensino médio, executar? Se história tem uma aula por semana, quando tem, né? E aí, no caso das escolas privadas, ainda tem a exigência dos números, dos resultados, porque a propaganda é feita em cima daqueles que são aprovados no vestibular. E com uma aula por semana, como é que a gente dá conta de todo o conteúdo? Se na terceira série do ensino médio eu tenho que falar do final do século XIX até hoje, como é que eu falo isso tudo em uma aula por semana? Como é que eu trabalho todas as dinâmicas, todas as contradições das guerras do século XX, todas as contradições da sociedade brasileira pós-abolição, com uma aula por semana? E aí eu volto no que o Iago disse, sobre a Lei 10.639 e a Lei 11.645, que são sobre o ensino de história afro-brasileira, africana e indígena nas escolas, e a existência disso em livros didáticos, né?
Essas leis são de 2003 e 2008. Já tem aí já tem 20 anos, né? Uma completou 20 anos esse ano, a outra está aí beirando os 15, e a gente ainda tem muitos livros em que tratam esses temas como nota de rodapé, como um QR Code bonitinho que coloca lá para você acessar uma informação a mais, e isso já é um problema. Isso já é um problema. Agora, a gente vive muitos Brasis na educação. A gente sempre viveu, porque o currículo permite essa flexibilidade, né, de se adaptar ao currículo às festividades da região, aos marcos históricos da região. O currículo já permite isso. Só que a gente vive muitos Brasis agora dentro da própria região, porque não é possível, e eu fico sempre chocada quando eu paro para pensar nisso, que não é possível que deixaram passar uma reforma em que se permite que aqui no DF, inclusive, que é uma unidade federativa pequena, existam tantas formações diferentes acontecendo. Porque mesmo que as escolas ofertem matérias o suficiente para que os meninos tenham escolha, o que na prática também não tem muita, né? Os meninos escolhem baseado no que os pais também têm de interesse para o futuro deles. Mesmo que seja ofertado, ainda assim, dentro da lógica das escolas particulares, a formação é muito diferente entre elas. Existem escolas que estão ofertando dezenas de itinerários. Existem escolas que estão ofertando 3, ofertando 2, ofertando o que dá dentro da sua grade de professores. Porque isso também é de se pensar, né? Escolas pequenas vão ofertar menos eletivas, dentro da lógica das particulares também. E é muito fora de órbita, fora do entender a realidade da escola, que tenham deixado passar isso. Pensando só na realidade do DF, né? Se pensar no Brasil inteiro, parece que as pessoas não estudaram no mesmo país, na prática. E aí, ainda voltando ao que o Iago disse para finalizar a minha fala, a gente vive uma crescente de alunos que desenham suásticas, de alunos que fazem piadinhas racistas, e não que isso não tenha existido antes, mas quando eu era aluna, as pessoas tinham vergonha de fazer esse tipo de coisa, principalmente quando eram chamadas a atenção. Eu percebo que cada vez menos essa vergonha diminuiu, e eu percebo que a gente agora lida com uma geração que viveu essa educação durante um governo fascista. E essas crianças, esses adolescentes sentem mais à vontade para a prática da violência. Se a gente limita as aulas que debatem esses temas, é uma tragédia anunciada. É uma tragédia anunciada. Se a gente limita o tempo em que esses alunos podem falar o que eles acham que devem, para que a gente debata, para que eles cheguem à conclusão de que ele não deve, a gente tem uma tragédia anunciada. E essa tragédia anunciada não vai ser sentida pelo governo. Na verdade, não vai ser admitida, porque sentida vai. Sentida vai. Quando daqui a algum tempo a gente tiver ainda que explicar o que existe de fascismo no meio do fascismo que está bem na nossa cara, porque os meninos não tiveram um tempo de história, um tempo de geografia, um tempo de um debate de interpretação de texto, quando a gente ainda tiver que explicar o que existe de fascismo dentro do fascismo e por que é fascismo, aí eles vão sentir, de fato, os impactos disso. É urgente essa revogação. E eu bato na tecla do que eu já disse nas minhas redes sociais. Esse novo ensino médio não traz nada de melhor com relação ao ensino médio anterior. Absolutamente nada. Ele aumenta as desigualdades, ele aumenta problemas que já existiam, ele expulsa professores do próprio mercado de trabalho, porque é exatamente isso que a gente está vivendo. Eu converso diariamente com colegas que não aguentam mais a educação, porque eles não aguentam mais as crises de ansiedade que têm antes de entrar para dar uma aula do novo ensino médio. De colegas que terminam os horários semanais e mandam mensagem dizendo: acabou, me sinto vitoriosa, porque mais uma vez dei aula do que eu não sabia direito, do que eu tive que pesquisar muito antes, para poder montar uma aula que durou 50 minutos. Toda essa carga emocional, todo esse dispor de tempo em que a gente deveria estar com a nossa família, deveria estar tomando uma cervejinha, deveria estar fazendo o que quer que seja, vai distanciando a gente daquilo que a gente gosta de fazer, do que a gente escolheu profissionalmente, do que a gente é bom fazendo, mas que o novo ensino médio diz que a gente sempre foi incompetente, por isso tem que reformar, e não que não mereça uma reforma o modelo anterior. Merece, mas, como já foi dito no bloco anterior, não é remendar o novo ensino médio, é jogar ele fora e pensar como reformar a partir do modelo antigo. Porque, de fato, precisa de melhoria, acho que todo mundo concorda com isso. Mas o que foi feito piorou e muito, o que já tinha de ruim.